Boa noite novamente. Vamos ficar de pé para fazer a oração. Amado Deus, estamos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti, Senhor. Que você venha sempre nos usar para nós podermos falar sobre o Teu amor, Senhor. E sobre essas palavras que tem na Bíblia, Senhor. Que você me use e me inspire. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês em João. Capítulo 2. Quando todos acharem, digo amém. Amém. João, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Nosso tema é o primeiro milagre. Três dias depois, houve um casamento em Canaã, na Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? E ainda não chegada minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disse. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada um levava as 2 ou 3 metradas. Jesus lhe disse: enchei de águas as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai aos mestres da sala. E eles fizeram. Tendo o mestre sala provando a água, transformou em vinho, não sabendo onde viera, se bem que sabia o servente que havia tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, enquanto já beberam fartamente, serviam o inferior. E tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus o princípio, os seus sinais em Canaã da Galileia. Leia: mas manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Nós vimos aqui, que sobre o primeiro milagre. O primeiro milagre foi a transformação em água, se transformou em vinho. Quem sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus? E nós vimos que o primeiro milagre de Jesus foi o quê? Foi transformar a água em vinho. Jesus e sua família e seus discípulos foram convidados, como a gente leu, para vir uma festa. Um detalhe importante: no tempo que Jesus viveu aqui nessa terra, as festas de casamento não era comum como as de hoje, que dura apenas algumas horas ou uma parte da noite. Nada disso. As festas eram comemoradas por muitos dias. As festas eram
de noivo oferecia aos convidados o melhor vinho. As crianças tendo relato na Bíblia. Não é vinho alcoólico, nesse vinho de hoje que tem álcool. Era aquele vinho citado como chamado hoje de suco de uva, puro e sem açúcar, ou seja, o vinho era suco de uva integral. Maria, mãe de Jesus, soube que acabara o suco de uva daquela festa, e isso era vergonha muito grande para os noivos. As festas demoravam muito tempo, geralmente tinha muitos convidados e, claro, não podia acabar nada. E não podia faltar comida e nem suco. Então Maria chegou bem pertinho de Jesus e lhe disse: Jesus, o suco de uva acabou. Quando Maria disse isso, foi a mesma coisa de pedir ajuda de Jesus. Era como se ela estivesse pedindo para ele fazer um milagre, para que seus noivos não passassem vergonha diante das pessoas. Convidados que iriam embora da festa com fome, sem ter nada para comer ou beber. Então Jesus provavelmente fez o seu primeiro milagre registrado na Bíblia. Transformou água em vinho. Foi assim Jesus pediu para que trouxesse todas as vasilhas cheias de água. Enquanto trouxeram os jarros com água, ele mandou levar para os mestres da sala experimentar. E eles obedeceram e levaram o jarro. Quando o mestre da sala foi experimentar, já não era mais água. A água que havia transformado em suco de uva, natural e perfeito. Olha que coisa mais linda que Jesus fez. O seu primeiro milagre foi numa festa de casamento. A Bíblia relata que os noivos ficaram muito felizes. E muitas vezes posso imaginar um sorriso de a mãe de Jesus por dar uma contribuição e pedir ajuda dele, e nunca mais Jesus parou de fazer milagres. E este milagre, os demais que Jesus realizou, nos traz uma esperança maravilhosa, pois sabemos que Jesus pode fazer qualquer coisa e ajudar as pessoas. Nós devemos seguir o exemplo de Maria e de Jesus. Nós vimos aqui com essa história, né, que ali naquela festa não é como as festas de hoje. Hoje em dia começa, eu acho, uma festa às 7 horas, acaba, eu acho, às 5 da manhã, né? E naquele tempo as festas começavam, duravam muitos dias. Mas ali os noivos tinham que dar o quê? Comida e vinho, que era suco de uva, para aqueles convidados que estavam ali por muitos dias. E ali, como nós vimos aqui na história, o suco de uva acabou. E Maria viu que tinha acabado, ela pediu o quê? Pediu Jesus, porque ele era o único que podia fazer aquele milagre. E Jesus fez assim o seu primeiro milagre relatado na Bíblia. Ele fez aquela água virar suco de uva. O que nós podemos trazer hoje para nossas vidas, essa história de Jesus? Que tudo é possível se a gente colocar nas mãos de Deus. Todo milagre tem uma resposta. Todos nós hoje em dia a gente tem medo de pedir para Deus. Mas porque ali foi Maria que pediu o filho dela, que é Jesus. Não é só porque foi a mãe dele que pediu. Podia ser o noivo ou a noiva pedir Jesus. Com certeza ele faria o mesmo. Por quê? Porque Deus está ali para nos ajudar, fazer algo bom nas nossas vidas. E hoje nós temos que se preparar para pedir algo que realmente nós precisamos para a nossa vida, não algo que não nos leva para frente. Nós temos que pedir algo que nos traz felicidade e traz para perto de Deus. Como essa história. Imagina a água virar suco de uva. É impressionante, né? Como aquelas pessoas ficaram felizes, né? Que ali tinha muito suco. Ia durar por muitos dias e até a festa acabar. E o mais importante, o convidado estava ali, né? Que é Jesus. Hoje o que nós precisamos, irmãos, é colocar na mão de Deus o que realmente nós queremos para a nossa vida. Como nós queremos que Ele age em nossas vidas. O que nós temos de pedir a Deus. Se Deus não fazer hoje, Ele pode fazer amanhã, ou depois, ou daqui a um ano. Porque a gente
eu já pedi muitas coisas a Deus que eu acho que é do agrado de Deus, mas Ele ainda não realizou. Por quê? Porque tem um tempo certo para Deus fazer. Como aquele casamento. Ele fez o seu primeiro milagre, né? Ele fez o primeiro milagre dele acontecer naquele casamento, naquela festa. E hoje, irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Que hoje, que nós possamos pedir a Deus mais milagre em nossas vidas. Porque nós vimos que poucas pessoas querem esse milagre. Poucas pessoas querem ter esse desejo de pedir a Deus coisas sérias. Poucas pessoas querem abrir seu coração para Jesus, ser transformado, como aquela água se transformou em vinho, nós podemos se transformar em um cristão. Um cristão que adora a Deus, que adora somente a Deus, porque nós sabemos que um desses deuses nós temos que adorar. O Deus do céu, o Deus da terra. Quem vai deixar de adorar a Deus para adorar a Satanás? Como nós vimos gente por aí se matando, mãe matando filho, filho matando pai. Isso é a tentação do inimigo, irmãos. É a carne fraca. Nós precisamos pedir a Deus transformações na nossa vida. Nós temos que agir com verdadeiramente a Deus, deixar o Espírito Santo nos conduzir. Porque nós sabemos que viver nesse mundo aqui não é fácil. Quem dizer que é fácil é muito mentiroso, né? Porque não é fácil, é a tentação por todos os lados. E isso acontece porque nossa carne é fraca, não deixamos recair. Se nós estivermos em oração com Deus, Deus não vai nos deixar isso acontecer. O que eu peço hoje, irmãos? Que nós temos que fazer assim como Maria pediu Jesus, nós temos que pedir Jesus também. Nós temos que pedir o quê? Sabedoria. Nós temos que colocar tudo em nossas vidas, irmãos. Porque nós sabemos que nesse mundo, cada dia vai ficar pior. Essas guerras acontecendo, cada criança inocente pagando por um preço que não tem culpa, mas estão pagando. Muitas crianças morreram. Não sei se vocês viram aquele que está passando direto na internet, aquele balão, né? Aquele balão caiu, mas nós vimos ali no começo que aquele balão não queria subir. E as pessoas estavam tentando, fazendo de tudo para aquele balão subir. Às vezes Deus nos dá a oportunidade de estar vivo, mas nós, com o nosso orgulhismo, com nossas, como é que se diz, nossas vontades de querer ser mais do que Deus. Eu vi ali eu vi a mulher explicando lá que o balão não queria, estava com problema. E mesmo assim estava tentando até conseguir. Às vezes, irmãos, Deus nos dá um livramento daquela coisa ruim para nós, e nós às vezes não quer aceitar. Nós não quer abrir nossos olhos, às vezes Deus nos livrando do mal. Um dia desse eu tive uma experiência lá em casa, que eu tenho uma gatinha, que ela já me livrou 2 vezes. Eu chamo ela até mimosa. Ela me livrou de 2 coisas. Um dia desse eu cheguei da academia, aí eu fiquei na casa da minha sogra, ela pediu para me segurar o netinho dela, para ela poder se banhar, amarrar a filha dela para poder ir para o hospital com o menino. Aí eu ficou de noite. Aí eu cheguei lá em casa, fui encher das bacias d'água para me banhar. Quando eu ia sair para fora, que eu ia colocar o meu pé lá de fora, a gata pulou na minha perna. Quando a gata pulou, eu voltei assim para trás. E quando eu voltei para trás, passou uma cobra. Eu fiquei olhando assim. Aí eu fiquei, meu Deus, essa cobra, eu acho que será que ela é venenosa? Aí eu fiquei esperando, ela não tinha chegado ali do serviço. Aí eu fiquei com o celular lá iluminando para onde ela entrou. Aí você espera ela vir chegar. Aí ele estava demorando, mas assim, vou chamar o seu Hélio. Mandei chamar meu sogro. E ele veio. Quando ele ia chegando, ele chegou. Aí ele tirou lá no pau e achou a cobra. O seu Hélio disse que essa cobra, se ela picar a gente não chega nem no hospital, a gente morre na hora. E o que eu digo para vocês? Que aquela gata ali, ela foi um livramento para mim. Se eu tivesse pisado assim daquela cobra, eu teria morrido. Às vezes, irmão, a gente maltrata até os animais, e às vezes aquilo ali é um anjo do aguardo da gente. E eu tinha muito assim, um medo de sapo, até reconhecer a história do sapo, né? Nós sabemos que o sapo, ele come muitas coisas que ele come cobra, ele come aquelas lacraias, tudo ele come. E às vezes aparece muito sapo lá em casa, eu fico olhando assim, imaginando, é protetor da casa.
Às vezes parece um grandão lá em casa, eu tenho medo. Aí depois que eu descobri a história do sapo, eu aprendi que ali aqueles animais, eles estão ali para proteger a nossa vida e nós não estamos nem aí. Assim é com Deus. Às vezes Deus quer o nosso milagre, Deus quer a nossa restauração, a nossa vida, mas a gente não quer deixar se entregar para Deus. Nós queremos as coisas muito fáceis, mas nós sabemos que as coisas não é fácil. Nós não queremos se entregar perfeitamente para Deus, corpo e verdade. Eu não quero, nós queremos entregar só um pouquinho para Deus. Será que Deus recebe só um pouquinho de nós? Não, Ele quer nós totalmente para Ele, em corpo e verdade. E às vezes nós fracassamos com isso. Nós deixamos a carne nos usar. Nós deixamos a fama nos usar. E é isso que Deus quer que nós sejamos. O que eu quero mostrar hoje para vocês, na minha pequena pregação? Nós temos que orar e deixar Deus nos usar como Ele usou aquela água e vinho. Deixar Ele nos usar para que nós possamos um dia encontrar a Deus. Nós possamos ter festa com Deus no céu. Porque eu sei exatamente que Deus quer isso de nós. Hoje, poucas pessoas na igreja, mas vai ali numa festa, passa olhando assim, ó, tanto de gente, ó. Da gente que não cabe mais. Tanta gente ali na barriga, tanta gente na festa. E é isso, irmãos. Nós vimos que na igreja para ouvir a palavra de Deus é poucos, mas na festa vai. Às vezes eu estava vendo a menina contar, né? Eu não ando festa mesmo. Ela estava contando lá sobre os babados das festas. Ela diz assim: a festa acabou cedo, acabou 2 horas da manhã, porque a bebida tinha acabado. Aí tinha tanta gente que a bebida não era se beber 5 pratos de cerveja lá que ela falou. E nós vimos aí, irmãos, como está a vida. Muita gente para o mundo, mas para Deus bem poucos. Mas nós sabemos que isso, Deus já vem nos afirmando que vai acontecer. Deus é comparado com a areia do mar, os perdidos. A areia do mar, nós sabemos que não é pouca, é muita. Eu não andei na praia não, mas eu vejo as fotos por aí. É muita areia. É igual aquele dizer, né? É muita areia no meu caminhão, né? Assim é para Deus. É muita areia. Nós temos que guardar. Nós temos que honrar a Deus. Eu fico muito triste dia de sábado aqui na igreja, né? Dá pouquinha gente, a gente está passando assim, irmão, fazer isso, irmão, faz aquilo. Fico perdidinho, né? Mas se fosse para ir para outro lugar, a igreja estaria cheia. Mas é isso, irmãos. Nós temos que comparar com esse casamento. Nós temos que ficar felizes para que um dia nós possamos chegar até Deus. Nós possamos sempre nos entregar perfeitamente para Deus. E eu gostaria que vocês ficassem de pé para a gente fazer a oração. Querido Deus, quero lhe agradecer porque você é tão bom para nós, Senhor. Ajuda sempre as pessoas, Senhor, nos momentos difíceis, você está ali para nos ajudar, Senhor. Basta nos pedir, Senhor, que você vai realizar, Senhor. Nós temos, Senhor, que confiar sempre na sua promessa, meu Pai. Que nós estamos aqui, Senhor, porque nós temos um motivo para Ti, Senhor. Nós queremos lhe entregar, Senhor, em corpo e em verdade. Nós não queremos ser só por a metade, Senhor. Nós queremos ser por todos, Senhor. É isso que eu lhe peço, meu Pai, que você venha nos transformar cada dia para ser melhor, Senhor. Para cada dia nós sermos servos do Senhor. Que nós possamos servir esse Deus tão maravilhoso que é você, meu Deus. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço. Em nome desse teu filho, Senhor, que fez tantos milagres aqui na terra, Senhor. E hoje está aí na sua direita, Senhor. Sofreu, Senhor, por cada um de nós, Senhor. E nós não sabemos lhe agradecer, Senhor. Mas hoje eu lhe peço perdão, Senhor, pelos nossos pecados. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome do teu filho Jesus Cristo. E aquele que quer ser salvo, diga amém.